Se tem uma coisa que o Tarantino é bom, é em criar uma antecipação na cena. Você pode estar enfiado no meio do filme e do nada ele te põe numa situação com um bando de Zé Ruelas que você não conhece, com uma única certeza de que vai dar merda. A incerteza é o suspense da cena. Pode vir de uma injeção de adrenalina, a vida de uma noiva, ou quem vai ter a sorte de manter as pregas. É disso que o Tarantino está atrás. A cena que vai te prender durante o filme inteiro. E pra fazer isso acontecer, ele recheia a história com personagens e diálogos, misturando gêneros com todas as referências possíveis que ele tem sobre o cinema. Mas ele não começa com o óbvio. Como no Pulp Fiction, o objetivo dos personagens é pegar a maleta pro Marcellus Wallace. Mas ao invés de começar o filme aqui, a gente tem uma conversa casual entre os assassinos. E o impacto da cena do apartamento é foda por causa desse tour. É praticamente o dia a dia deles, completo com royale com queijo. Royale com queijo? É, isso mesmo. E maionese na batata frita. Eu vi isso, cara. Eles enchem ela com essa droga. As escolhas de armas e a clássica obsessão do Tarantino. Uma massagem no pé? Só isso? E metade do diálogo é aleatório e a outra é uma pista do que vai vir a seguir entre o Vincent e a Mia. Você vai ter um caso com a Mia Wallace? Não é um caso. É como se você fosse levar a mulher do seu amigo ao cinema. Não vai morrer agora, Mia! E a ideia é que a gente acompanhe a rotina deles antes do bicho pegar. Então essa conversa aqui é extremamente necessária. Quer fazer uma massagem no meu pé? Se liga. E quando eles entram no personagem, Vamos entrar na personagem. a cena começa. E aí, gente? Como é que vocês estão? E provavelmente esses Zé Ruelas não vão sair daqui vivos. E aqui a gente começa um suspense que o Tarantino vai levar pra todos os seus filmes. Suas cenas começam com um personagem interrogando alguém que esconde um segredo, porque assim a tensão aumenta aos poucos, por causa da possibilidade da violência. Mas ao invés de começar a cena com um tiroteio, o Tarantino escolhe brincar com essa possibilidade. E quanto mais controle o Julius ganha nessa cena, maior é a chance disso acontecer. Julius já sabe que a maleta tá ali, então é só uma questão de tempo até o Brett falar a verdade. Então a cena vira um jogo de gato e rato. E a graça é por quanto tempo ele vai conseguir mentir na medida que o Julius começa o interrogatório. Sabe quem somos nós? Nós somos colegas do seu sócio, Marcellus Wallace. Você se lembra do seu sócio, não é? Porque de um jeito sutil ele deixa bem claro quem é que tá no controle, quando ele controla pra onde vai a conversa. Você se lembra do seu sócio, Marcellus Wallace, não é, Brett? E se o Hans Landa bebe leite pra brincar com as suas vítimas, o Julius toma a comida do Brett. Esse é muito gostoso. E não tem como ele dizer não. E dá pra sacar que o Julius está se divertindo, Sabe como chamam um quarteirão com queijo na França? fazendo perguntas que ele já tem a resposta. Sabe por que chamam assim? Será que é por causa do sistema decimal? O Brett até que é inteligente. E não dá pra saber quando ele vai surtar. E é isso que tá na cabeça de todo mundo. E tá claro que algo vai acontecer. Mas por enquanto, ele tá de boa. Até... Por que não diz pro meu companheiro Vince onde escondeu a Moamba? Tá lá. Eu não me lembro de ter perguntado nada pra você. No segundo que a autoridade que ele tem diminui, ele assume o controle na hora. E aquele cara bonzinho vai embora. E agora ficou claro na merda que eles se meteram. E o Brett até tenta controlar a situação sendo um amigão, Eu só queria que soubesse. se colocando no mesmo nível que o Julius, mas não tem escapatória pra ele. E agora que eles já têm o que eles querem, não tem por que brincar mais. Melhor das intenções. Pode crer. Me desculpe, eu atrapalhei sua concentração. E o interrogatório continua e dessa vez ele é mais engraçado. Fala o que de novo? Fala o que de novo? Eu te desafio, filho da mãe. Fala o que só mais uma vez? Com uma diferença que agora as perguntas não são tão simples. Ele parece uma vadia. E antes de você matar alguém, você precisa dizer algo maneiro, como Ezequiel 25:17. O caminho do justo está cercado por todos os lados pelas iniquidades do egoísta e pela tirania dos maus. mesmo que ele não tenha a menor ideia do que signifique. Eu achava que eram apenas palavras vazias para dizer a um filho da mãe antes de eu meter uma bala nele. E saberão que eu sou o Senhor quando tiver exercido a minha vingança contra eles.
pro jovem Tarantino, a violência é uma escolha estética. E aí, como é que vai? Tá ouvindo? Uma vez que o Jules entra no personagem, ele tem que performar. O Tarantino construiu uma cena de um jeito que ele te faz torcer pelos assassinos. E quando a cena acaba, o trabalho dele tá feito. Você foi fisgado. Enquanto o próximo capítulo começa, a pergunta que fica é: o que será que vai acontecer a seguir? Porque ele te convida a deixar de lado a sua moralidade e se divertir, porque qualquer coisa pode acontecer com seus personagens. Literalmente. Mas uma hora ou outra esse tipo de interrogatório fica sem graça. Que tal se a gente distorcer um pouco as coisas? Agora os protagonistas estão contando uma mentira, e é só uma questão de tempo até dar tudo errado. Agora tratem de botar as mãos em cima da mesa! Mas primeiro um pouco de contexto. Django é um escravo comprado pelo Dr. Schultz para localizar os irmãos Brittle. Não tem certeza absoluta? Não sei o que é certeza absoluta. Você garante? Sim. Sim o quê? Eu garanto que é o Ellis Brittle. No meio dessa brincadeira, o doutor vê potencial no Django, e ele vira um caçador de recompensa, que finalmente põe um branquelo na chibata. Mas o Django não está em busca de vingança. Agora que ele é um homem livre, ele precisa resgatar a sua esposa. Mas não é tão simples para um negro nessa época chegar no Mississippi e comprar uma escrava e sair numa boa. Então o Schultz promete ajudar o Django nessa missão. Então eles precisam de um plano que precisa ser conveniente o suficiente para enganar o primeiro obstáculo. Quer que eu seja um negociante de escravos? Tem coisa mais baixa para um negro? Um negociante negro é pior do que o preto da casa. E o preto da casa já é ruim. Então usa isso contra ele. Eu quero ver você de negociante. Por que acha que entende tanto de mandingo? Eu estou curioso com a sua curiosidade. E o pior desse personagem é que tudo de ruim que ele faz foi baseado na realidade. Acaba logo com ele! Um cara que finge ser um europeu intelectual sofisticado, mas na realidade ele é tão podre quanto esses dentes dele. Porque pra ele, conversar sobre a marca nas costas de uma escrava é tão simples quanto falar sobre frenologia. E assim como Hans Landa compara judeus com os ratos, o Calvin usa a ciência para justificar a visão que ele tem da sua superioridade e o porquê de seus escravos serem inferiores. A ciência da frenologia é crucial para o entendimento da separação de nossas duas espécies. Mas a única coisa que o Calvin é bom é em ser um racista e um dono de escravos. Tenha cuidado, Dr. Schultz. Vai acabar se apaixonando pela negrinha. Amor de preto é uma coisa poderosa. E por isso ele tem que mascarar a sua inferioridade se cercando de puxa-sacos. Eu não suportaria passar 2 semanas em Boston. Mas não se engane com essa farsa. Ele é um cara cruel e ele gosta do que ele faz. Porque ele nasceu nesse meio, então isso é normal. E ainda por cima é um método de entretenimento. Porque ele não considera os seus escravos como pessoas. Eles são a sua propriedade e ele faz o que quiser com ela, seja entretenimento ou serviços. E por isso, ele tem uma curiosidade mórbida no Django. Como assim um negro da espécie inferior subiu no ranking dos brancos? E essa é uma teoria que ele pensava que jamais iria virar realidade. E ele vai fazer questão de testar ela o tempo todo, pra ver se o Django é o que ele diz ser. Deixa as cadelas mandarem o D'Artagnan pro céu dos pretos. E agora você sabe o porquê essa mentira tem que ser conveniente. Mas por enquanto, ele está convencido da mentira dos dois. Seu patrão tá pálido demais pra esse negócio de luta de negros. Não. É que ele nunca viu um homem ser devorado por cães, só isso. Mas o Calvin é só o primeiro obstáculo. Ainda tem outro. O grande puxa-saco. Steve, meu caro! Olá, uma obra. Quem é esse crioulo aí no cavalo? O verdadeiro problema nessa cena. É assim que ele põe os olhos no Django, é ruim que ele vai deixar ele viver. O Django é tudo o que o Steven gostaria de ser, se ele não tivesse que interpretar um personagem. Assim como o Calvin, o Steven também põe uma máscara pra parecer inofensivo, mas ele tá mais pra lobo em pele de cordeiro do que outra coisa. Na primeira cena que ele aparece, ele está forjando a assinatura do Calvin. Esse personagem que ele interpreta é só pra manter o Calvin seguro da sua superioridade. Mas a realidade é que ele é tão ruim quanto o Calvin, porque como ele é o número 2 da fazenda e o cachorro leal do Calvin, significa que ele pode fazer o que quiser com os escravos. E se ele descobrir um traidor, qualquer ação dele vai ter o apoio do Calvin. E do mesmo jeito que no Bastardos Inglórios, o disfarce é entregue de um jeito sutil, ele pediu 3 corpos. Nós pedimos 3 corpos. 3 para alemães é assim. O outro jeito fica estranho. E aqui não é diferente. Pode cortejar em alemão o quanto quiser, mas
Acho que essa negrinha só tem olhos para o Django. Só o Steven sacou o que tá acontecendo, porque ele é o único aqui que sabe fingir pra sobreviver. E como ele é o cérebro da plantação e mais inteligente do que o Calvin, primeiro ele precisa de uma prova. Você não mentiria pra mim, não é? Tá bom. E se a Brumilda é de verdade a mulher do Django, tudo que ele precisa é humilhar ela na frente de todo mundo pra ver a reação dele. Ah, então você não viu as costas dela? Não, eu não vi. Não. O Stephen tem razão. Vai achar interessante. Olha isso, doutor. Parece uma pintura. Olhe! Calvin! Estamos à mesa. Ninguém quer ver costas marcadas. Não, agora fudeu. Porque se você mistura um cara inseguro com um puxa-saco, vai dar merda. Filhos da puta! E essa cena mostra a moral podre do Calvin, porque ele não vai só matar a Brumilda na frente de todo mundo se ele não conseguir o que ele quer. Primeiro ele vai achar uma explicação racional para sua crueldade com a ciência. No crânio deste africano, a área associada à submissão é maior do que a de qualquer outra espécie humana ou sub-humana existente no planeta inteiro. Achando um jeito torto do porquê os negros são inferiores e o que vai acontecer a seguir com o crânio do tio Ben. Enquanto ele finge ser um cara bonzinho encurralando os dois, porque agora é ele que tem o controle na cena. E como o filme passou a boa parte mostrando o quão cruel esse personagem pode ser, se ele deixou um escravo ser comido por cachorros por causa de $500, sabe lá o que ele vai fazer com os dois agora. Garoto esperto, admito que você é bastante inteligente, mas se eu pegasse esse martelo e arrebentasse seu crânio com ele, nós veríamos as mesmas 3 marcas nos mesmos lugares que o velho Ben. Principalmente quando os dois estavam tentando enganar ele dentro da sua própria casa. Porque, lembrando, ele faz o que ele quiser com a sua propriedade. E quando a Brumilda entra na cena, a escolha é uma só. Ou eles pagam $12 mil, ou... Esse martelo aqui e acabar com a raça dela na frente de vocês dois! Essa cena é uma versão distorcida do Pulp Fiction. Vida! Para o homem de lábia excepcional e seu crioulo nada excepcional. É um dia banal na vida de 2 sádicos. Agora, senhores, me acompanhem até a sala de estar. Vamos servir bolo branco. Com uma pequena reviravolta, o Schultz viu muita coisa nessa jornada para ajudar o Django. Ele pode até ser meio hipócrita. Eu me lembro do homem que me fez matar outro homem na frente do filho, sem pestanejar. Mas a crueldade do Calvin fica na cabeça dele, principalmente porque ele poderia ter salvo aquele escravo. É uma memória que não vai sair da cabeça dele tão cedo. Mas o Calvin é só um covarde que não suporta se sentir inferior, e o Schultz não consegue resistir à tentação de matar um cara assim. Mas o que levou 45 minutos pro Steven e o Calvin descobrir, outro personagem, completo com o cachimbo do Sherlock Holmes, consegue resolver na primeira cena. Talvez o melhor personagem que o Tarantino já escreveu e a melhor introdução de um vilão, simplesmente porque nessa cena ele tem o controle total do que vai acontecer, porque todas as cenas do Hans Landa são um interrogatório, onde ele está 2 passos à frente do seu suspeito, e ele vai brincar com seus suspeitos encurralando eles num jogo de gato e rato, até ele conseguir o que ele quer. Dominic De Coco. Como é? Dominic De Coco. Bravo. Bravo. Porque na maioria das vezes, ele já sabe a verdade. Como é mesmo aquela expressão? Se o sapato lhe serve, você deve usá-lo. Antes dele aparecer na cena, a tensão já aumenta. E não tem nada que o Lapadite pode fazer, a não ser aceitar essa situação. Porque agora está nas mãos dele quem vive ou morre. E o Landa, de um jeito sutil, deixa isso bem claro. Eu não sei se o senhor tem conhecimento sobre quem eu sou. O senhor sabia da minha existência? Sim. Você sabe quem eu sou é um jeito bem sutil de dizer que é ele que está no controle. E não tem escapatório pro Lapadite. E o filme, desde o início, dá pistas de que eles estão escondendo algo. E se você prestar atenção no Landa, ele também percebeu isso. E agora ele vai começar os seus jogos mentais. Ele começa sendo educado, elogiando a beleza das filhas, e no meio do seu sorriso falso encarando elas, para deixar bem claro pro Lapadite o que ele pode perder se ele não cooperar, sem dizer uma palavra. E ele faz questão de deixar a situação bem desconfortável enquanto ele bebe leite, colocando uma incerteza na mente de todo mundo com um sorriso disfarçado de ameaça. Monsieur, à votre famille et à vos vaches, je dis bravo. Porque pra ele é um dia normal de trabalho, e quanto mais corda ele for dando pro Lapadite, maior é a tensão da cena, como pedir pra mudar de idioma, fumar um cachimbo. Se importa se eu fumar o meu cachimbo?
Ah, por favor, Sr. Lapadite, essa é sua casa, esteja à vontade. Ele quer dar ao Lapadite a ilusão de estar no controle, mesmo sabendo que isso está longe da realidade. Mas é só um lembrete do pouco controle que ele tem aqui. Esses jogos mentais aumentam a tensão da cena, enquanto ele finge que todo esse interrogatório é só um procedimento padrão. Mas até agora não tem problema, né? Tudo que o Lapadite tem que fazer é responder as perguntas do Landa, que vai sair tudo bem. Até o Tarantino jogar mais uma peça no tabuleiro. Não é só a vida das suas filhas, mas de uma família inteira que está em risco nessa cena. Essa é a conversa mais importante da vida do Lapadite. Ele mentiu sobre a família, e a gente sabe. E esse é o segredo das cenas do Tarantino. Assim que você pensa que o suspense passou, ele joga outra bomba, aumentando ainda mais a incerteza do que vai acontecer. It's like the suspense is a rubber band. And I'm just stretching it and stretching it and stretching and see how far it can stretch. This method, as long as that rubber band can stretch, the longer the scene can hold, the more suspenseful it is. That scene is more suspenseful at 22 minutes than would be at 8. So you want to just stretch it until the rubber band breaks. E quando o Landa finge que terminou seu trabalho, o suspense de uma hora para outra diminui. Ele até pede outro copo de leite e o problema volta quando ele pede pro Lapadite dizer qual é o seu apelido. O senhor está sabendo o apelido que os franceses me deram? O chamam de caçador de judeus. Exatamente. E do nada ele entra numa tangente comparando os judeus com ratos. Mas se alguém quisesse determinar quais atributos os judeus partilham com os animais, seriam os de um rato. E o que exatamente essa história tem a ver com o contexto dessa cena, sendo que o Lapadite venceu. Ele conseguiu enganar o Hans. Tudo que ele tem que fazer é ir na onda dele até ele ir embora. Se um rato entrasse aqui agora mesmo, enquanto eu estou falando, você o brindaria com um copo do seu delicioso leite? Provavelmente não. E do nada, o Hans Landa puxa o seu cachimbo do Sherlock Holmes. E o simbolismo nele é que ele já resolveu o mistério. A única coisa que ele precisava era observar o nervosismo da família. E como o Lapadite tinha tantos detalhes da história que eram apenas rumores, como por exemplo a idade dos filhos, ele se entregou bonito. Agora toda aquela história faz sentido, porque era só um jogo. Se ele pensa como um judeu, quer dizer que ele já sabe onde eles estão escondidos. É que estou ciente dos tremendos feitos que os seres humanos são capazes ao abandonarem sua dignidade. E o Landa para com toda aquela firula e dá uma última chance pro Lapadite. Você está escondendo inimigos do Estado, não está? Sim. Ele só insistiu de mudar de idioma para não alertar os judeus. Cada palavra e gesto foi um teatro para encurralar o Lapadite, até chegar a hora da verdade. E agora que o teatro acabou... Adieu. Em qualquer cena de suspense, tem que ter uma conclusão, pra preparar a gente pro que vai vir a seguir. Porque essa não é a última vez que ele vai ver a Shoshana. Shoshana! E quando ele reaparece na vida dela 4 anos depois... Ah, Landa, da sind Sie ja. Emmanuel, voici le colonel SS Landa. A pergunta que fica é a seguinte: será que ele vai reconhecer ela? E o que é interessante pro Landa é que isso não interessa. Essa informação ela é irrelevante. O que interessa pra ele é plantar essa dúvida na cabeça da Shoshana. De novo, é mais um jogo pra ver qual vai ser a reação dela. Porque mais uma vez ele tem o controle total sobre a vida dela. J'ai oublié de commander la crème. E quanto mais desconfortável ele conseguir deixar a Shoshana, é melhor. Attendez la crème. E por isso que ele pede leite, pra relembrar a ela do dia que ele massacrou a família dela. E o estresse da incerteza só aumenta na cabeça da Shoshana. E à medida que a câmera se aproxima na fuça dos personagens, a tensão só aumenta. Il y avait une autre chose que je voulais vous demander. E geralmente esse close vem com isso aqui. Mas o Tarantino quebra essa regra. O clímax da cena nunca acontece. Enfin, bon, ça ne devait pas être important. E ao invés de uma resolução, a gente volta pro início da cena com a mesma pergunta. Será que ele reconheceu ela? E como Hans Landa está interpretando um personagem, quando a cena termina ele vai embora. E essa dúvida vai ficar na cabeça da Shoshana até o final do filme. E também é mais uma motivação para ela queimar todo mundo dentro desse cinema. Essa cena mostra a contradição do Hans Landa. Ele molda esse personagem de acordo com a situação para conseguir o que ele quer. Para intimidar o Lapadite, ele usa seu apelido de caçador de judeu. E como ele gosta desse apelido porque ele mereceu. E quando ele precisa amenizar o ambiente com o Coronel Aldo, ele diz que nem gosta desse apelido. Ele só é bom em achar pessoas de modo geral. Caçador de judeus? Só um apelido que colou.
Ele nunca demonstra de verdade o que ele quer, até a oportunidade perfeita cair no colo dele. Ser o homem que causou a morte do Hitler. That's a bingo! Daí ele abandona tudo, mesmo que meia hora atrás ele tinha acabado de matar uma traidora. Eu quero a minha pensão militar completa e os benefícios próprios da minha patente. Porque além de um oportunista, o que o Hans Landa é um ator. Mas se tem uma coisa que os vilões do Tarantino têm em comum, é que quando eles perdem... Você é um tremendo filho da... é satisfatório pra caralho.